E eu lembro que muitas crianças passavam a cidade inteira, as mães traziam essas crianças até a minha aula, passando por guerra mesmo e falando, professora, nós passamos 2 bombas até chegar aqui. Eles não sabem o que eles estavam vivendo e achando que aquilo era normal. E quem está inaugurando esse projeto bacana é a Miriam Tokmaj, e ela é impossível de definir. Ela é uma, mas é muitas, né, Miriam? Isso mesmo. Quem é a Miriam agora? Hoje a Miriam é uma artista, uma palestrante, musicista, designer de joias. Eu vim de um lugar muito longe, de outro continente da Ásia, da Síria para cá, fugindo da guerra, trazendo comigo minha bagagem cultural, artística, carregando tudo aquela coisa bonita no coração e fugindo daquela tristeza e tudo que a gente deixou para trás e trazendo essa esperança comigo no Brasil. A gente gostava da nossa cidade natal, Alepo. Era uma cidade muito bonita antes da destruição, histórica, milenar. Dizem que Alepo tem 5.000 anos, chamada Alepo. Mas historicamente tinha outros nomes antes e tem pesquisas que tem 13.000 anos. Então realmente, imagina, né, quantas civilizações passaram, quanta história tem, quanta fusão, né, gastronômica e cultural e musical tem numa cidade tão antiga. Você falou que você trouxe uma bagagem cultural, ouviram isso, gente? Que bacana! E o que você trouxe de bagagem, assim, de mão? Você conseguiu trazer alguma coisa? Quando você está fugindo de uma guerra, primeiro você não define para onde vai, o que levar, quando vai sair do seu país, então é tudo meio imprevisto, você não consegue realmente decidir quase nada disso. E eu lembro, para eu sair do meu país, eu poderia levar só mais 2 pessoas e levar praticamente uma mala de mão, nós 3 juntos, ou praticamente nada, do que tudo que eu queria levar. Impossível colocar, né, todas as memórias, toda a vida dentro de mala de viagem e afinal de contas você vai sair sem nada. O importante é salvar a alma, salvar a pessoa e não as coisas materiais, porque você vai reconstruir isso tudo depois lá fora. E tá aqui, gente, né, em Parracho. E que reconstrução, né, Parracho? A Miriam tem uma história fantástica de reconstrução. Dá para dizer que ela é a inspiração da família, né? Liderou, de certa maneira, essa reconstrução de vida aqui no Brasil, né? Mais especificamente em Curitiba, coordenando todos os talentos de cada pessoa da família e canalizando esses talentos para sobrevivência ou para negócios, com essa visão de empreendedora que ela tem, né, fazendo as coisas acontecerem porque eles precisavam se sustentar, afinal, num novo país. Né? Qual foi o maior desafio na sua chegada, na sua adaptação aqui no Brasil, Miriam? Eu diria que o primeiro e o mais forte de todos, o desafio de idioma. Você não existe sem falar português no Brasil. Então a comunicação, ir comprar seu pão para comer, tudo precisa de português, de idioma, de comunicação. E isso foi o nosso maior e o mais difícil desafio nos primeiros meses. Eu diria, dependendo da idade da pessoa, na migrante, demora às vezes anos para falar o português. Qual foi a primeira palavra que você aprendeu em português? Oi, mesmo? Do zero? Comecei do zero mesmo. Ou imagina você sair do seu país sem saber quase onde você vai, o que vai encontrar do outro lado, outro continente, que idioma falam, que comida comem, que cultura pensam. Então, realmente, tudo foi uma adaptação muito forte, no mesmo tempo foi necessário. E eu gostava de observar isso nas pessoas. Como é que será que essa pessoa na minha frente está pensando? Porque é totalmente diferente dos meus costumes, do meu pensamento. Então, eu dificilmente também defini um desafio, foram vários.
E como é que faz um refugiado para empreender? Porque a gente vive ouvindo dos brasileiros, né, que é difícil empreender no Brasil, que é burocrático, que precisa de dinheiro, que precisa conhecer leis. Como é que você conseguiu passar essa barreira, que às vezes até pra gente aqui é difícil? No começo, assim, eu tive sorte, como o Parracho falou, a minha família é muito talentosa. Então, tivemos sorte de a gente se apoiar um com o outro. Minha mãe sempre investiu, meus pais investiram nos nossos talentos, seja música, arte, cultura. Então, a gente usou isso como arma. Eu gosto de falar arma porque é uma expressão árabe, não sei se existe aqui. Mas quando você utiliza toda a sua capacidade, você usa isso como arma, fugindo da guerra, mas nossa arma foi cultural para sobreviver o recomeço aqui no Brasil. Então, seja artisticamente, culinária, minha família, minha mãe se virou fazendo, entrando no mundo gastronômico, porque primeiro não precisa de idioma para você conseguir conquistar o coração e a barriga das pessoas. Então, foi nesse caminho que a gente tentou devagarzinho e demorado. Não, eu confesso que não foi tão rápido, Ana, porque empreender no Brasil nem para os brasileiros é fácil. Exato. E para migrante é um pouquinho mais burocrático na parte de documentação até você realmente conseguir se integrar na vida aqui no mercado de trabalho e também como empreendedor. Uma das grandes bagagens que você trouxe, falou que foi a arte, e a Miriam tem uma passagem, gente, que ela conta, que eu achei que foi de arrepiar, e eu gostaria que você trouxesse isso pra gente, pro nosso público aqui, Miriam, que você usou a arte com crianças, dançando com essas crianças, enquanto bombas caíam perto da tua casa. Como é que foi? Descreve pra gente isso. A gente nunca desistiu, nem na guerra, nem antes da guerra, nem depois da guerra, mas durante a guerra foi um período de muita resiliência, de não aceitar aquilo. E eu queria dar esse espaço, esse refúgio dentro da própria guerra, enquanto as crianças podem viver a sua infância entre dança, música, artesanato. Eu sou formada em design gráfico e comunicação visual de Belas Artes de Alepo. E eu lembro que muitas crianças passavam a cidade inteira, as mães traziam essas crianças até a minha aula, passando por guerra mesmo, e falando: professora, nós passamos 2 bombas até chegar aqui. Eles não sabem o que eles estavam vivendo e achando que aquilo era normal. E às vezes a gente desenhava ou dançava, eu danço dança latina lá na Síria, e de repente caiu uma bomba muito próxima na nossa sala e eu olhando para trás, assim, 20 crianças chorando, achando que acabou, que vamos morrer, e eu falei: ninguém vai morrer hoje vamos dançar. Todo mundo levantou, todo mundo com lágrima, mas todo mundo seguiu a dança, seguiu a alegria, seguiu a vida. A gente era assim, apaixonado por viver o que nos resta, até se for 5 minutos. Então, como é que você explica? Eu lembro até hoje, nessa mesma turma, estávamos desenhando, lembra aquele desenho bonito de infância, uma casinha, crianças brincando, um solzinho e uma árvore? O padrão de um desenho infantil lindo e puro, sem guerra. E de repente você via na mesma pintura, começou bonitinho, e na outra metade que já estava caindo bombas, criança morta e casa destruída. E eu olhava aquilo, eu não era só uma professora de arte e música e dança, eu era uma quase terapeuta deles. Quando a gente ouve isso, eu fico me perguntando, não sei vocês, assim, o que será que a Miriam tem medo hoje? Porque depois de passar por isso, não é? Exato. Te colocou num outro... Eu acho que isso não vem só pela guerra, não foi só uma lição grande e de aprendizagem grande de coragem na guerra, mas foi desde minha infância, porque desde 8 anos eu toco meu instrumento, um instrumento milenar de 80 cordas, e eu concorria através desse instrumento ao nível do país. Então eu acho que foi uma coisa de construção a longo prazo, né? Eu agradeço hoje aquela Miriam, criança corajosa, que sempre teve essa iniciativa de ir além, testar, se aventurar e concorrer o mundo, né? Do que você sente falta da Síria?
Muita coisa, muita coisa. Eu O acho que você deixou lá que você queria ter trazido? Então, pois é. Eu acho que tem, além, né, dos amigos, familiares, parentes, mas esse ambiente acolhedor de se encontrar como todos, sentar e tocar e cantar como família, todo mundo reunido, faz falta. Dá saudade, faz falta. E não tem como trazer, às vezes, esses momentos, essas memórias, porque são coisas que ficou só dentro de nossa mente, dentro da nossa memória. Você acha que dá para fazer um paralelo, uma comparação entre a Síria e o Brasil? Com certeza. Sempre tem como trazer o melhor de todo lugar e fazer essas junções. E aí, quando nascem, né, as coisas inovadoras e projetos bonitos. Uma vez, por exemplo, um amigo nosso nos escutou tocando um ritmo árabe. Ele falou, nossa, esse ritmo parece baião do Brasil. Então nós criamos entre nós uma música que se chama Arabaião. Porque é o mesmo ritmo, era exatamente o mesmo ritmo. Arabaião. Arabaião. Ó, Olha só. a gente vai colocar para vocês ouvirem. Então é bem bonita essa mistura, né? Enriquece todos os lados, não tem como. mas teve muita coisa boa que você encontrou aqui e uma delas te ajudou a aprender, a tirar teus sonhos do papel, que você me contou que é a solidariedade do brasileiro, né? Isso foi essencial. Pois Eu sempre nos falo. conte isso, assim, como é que é? Porque a gente sempre ouve falar assim, o brasileiro sempre se ajuda. É verdade? É verdade. E é muito, muito bonito de ver isso. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhum lugar no mundo, essa solidariedade, acolhimento do povo brasileiro, que foi conosco, minha família em especial, assim, foi muito... É a única coisa que nos deixou firmes nesses momentos difíceis que a gente Por passou. exemplo, assim, aquelas histórias assim, que você lembra o que quem te deu, de repente, a primeira oportunidade, quem te ensinou a fazer lá, preencher o cadastro para abrir tua primeira empresa? Foram vários, Ana. Eu lembro que, olha, cada palavra de português, quem me ensinou essa palavra, eu lembro do rosto da pessoa que me ajudou a aprender essa palavra, que me explicou tal coisa, que me doou uma coisa, que me deu um abraço para confortar a minha solidão no começo. Então hoje eu faço palestras nas empresas tentando sensibilizar essa questão de empregabilidade para refugiados e imigrantes através da minha história de superação pós-guerra, como exemplo, como maneira de ver o lado enriquecedor em contratar uma outra visão, às vezes que você traz uma outra experiência de uma pessoa de fora do país. Já que você tocou nesse assunto, a Miriam é uma palestrante já conhecida, convidada por empresas, por entidades, para falar sobre a condição dela de refugiada. E eu até brinquei uma oportunidade com ela, que ela podia usar essas fórmulas de livros de autoajuda, né? O que eu aprendi com a refugiada, as 7 lições da refugiada. Mas isso tem um fundo de verdade, porque o que a Miriam diz ali no palco tem serventia para muita gente, né? Então eu queria que você dissesse para quem está nos acompanhando ali, Miriam, quais são as lições que você tirou dessa tua condição de refugiada, né? E que você pode dar como exemplo para as pessoas que te assistem? A coisa mais importante, assim, quando eu realmente trago toda essa experiência que eu vivi por causa da guerra e antes e depois, eu gosto de falar que, olha, eu não falo sobre a guerra, eu falo sobre a transformação, superação e adaptabilidade. O poder de adaptabilidade, porque quando você adapta, você prospera, não tem como você enfrentar as coisas de forma muito rígida. E para nos ensinar, a pandemia foi muito disso, você tem que se adaptar em todos os aspectos de vida para você poder se virar. É uma forma de sobrevivência, adaptabilidade. Eu trago... Tem uma palavra em português, resiliência. Resiliência. Né? E sempre eu faço uma interação com o público para saber o que marcou na vida deles a minha palestra.
E a palavra sempre que aparece é a resistência, a resiliência, a coragem, a superação. Então essas mensagens são muito impactantes. E eu, no começo, palestrava uma forma de terapia. Porque no começo era impossível contar da minha história. Eu chorava direto. Depois eu entendi o impacto na vida das pessoas, o positivo impacto na vida das pessoas. Pessoas que estavam com doença de câncer chegavam a me agradecer porque fez toda a diferença no tratamento deles. Pessoas jovens, mulheres empreendedoras. Então eu fico tão satisfeita e honrada por poder trazer esse exemplo de forma positiva e tocar o coração das pessoas. Miriam, talvez alguém que esteja nos vendo agora pense assim, puxa vida, mas eu faço a mesma coisa há 30, 40 anos, como é que eu vou me adaptar a uma nova situação? Não é, gente? Às vezes a gente pensa isso, né? E fato é que a vida às vezes nos coloca em situações que a gente precisa se virar de um outro jeito. Você tem um pai que tem uma profissão, gente, que é assim, é milenária. Ele é ourives, ele veio de Alepo para cá como ourives, como cravejador, não é? Exato. E como é que foi isso para ele conseguir entrar nesse mercado aqui no Brasil e ser visto e ser aceito aqui? A profissão e a idade, né? Exatamente. A idade. E toda essa dificuldade de ele não querer sair do seu país. Ninguém da nossa família queria sair, mas a pessoa que foi mais difícil de tirar Foi seu pai. foi meu pai. Foi porque ele não queria deixar tudo para trás. Depois de ter construído tudo para ele, para os filhos e netos, estava numa idade que ele queria descansar e de repente começou tudo do zero. Eu diria até menos do zero, especialmente para ele. Então o idioma fica muito mais difícil para aprender. Ele tinha sua própria joalheria lá, então para recomeçar aqui, ele precisou trabalhar para outra empresa como funcionário de novo. Então são fases na vida que você tem que se adaptar como forma de sobrevivência, não tem escolha. Para mim a lição de vida foi forte para eu entender isso. Mas hoje, cada vez que eu vejo minha família estar ficando na zona de conforto de novo, na verdade a vida sozinha ela traz esses desafios novos. E meu pai trouxe toda essa experiência de 30 anos que ele tinha lá, e trouxe para cá, para o Brasil. Então, junto com ele, hoje eu tenho uma marca de joias autoral, Ebla Joias, onde a gente traz toda essa cultura, a marchetaria árabe, história de rainhas do meu país, personalizados com o nome das pessoas em árabe. Então, como eu falei, né, a gente se torna mais sírios que nunca, tentando trazer as raízes. Como você se sente com essa multiplicidade de tarefas, assim, essa gama de funções, atividades que você colocou na sua vida e sempre criando uma outra, uma nova? Ah, e é mãe de uma bebezinha, hein, gente? Ah, né? Que a gente precisa dizer isso. Que isso é o mais importante, né? O centro de tudo. É muito, muito bonito de ver isso. E o que me proporcionou essas oportunidades foi a minha chegada no Brasil. Eu acho que se eu supondo, né, que se eu tinha ficado na Síria, talvez eu ainda trabalho numa agência de design gráfico, sem a guerra falando, mas nunca ia descobrir tantos talentos como eu descobri aqui. Por exemplo, as joias foram uma descoberta para mim, que eu sou designer de joias também, porque lá na guerra, quando não tinha mais nada para fazer, na escuridão, eu fui para minha avó e pedi para ela me ensinar acessório de crochê. Nesses acessórios, eu trouxe um pouquinho porque ele vinha comigo, achando que eu não vou encontrar lá no Brasil, né, lã. E tinha um primeiro armarinho que eu entrei aqui, uau, encontrei o mundo. Então, as oportunidades no Brasil me trouxeram isso. E de crochê virou Pedras Brasileiras, de Pedras Brasileiras virou uma marca autoral minha. Então, foi um processo, eu diria, dificilmente você enxerga a escuridão da guerra, o que pode trazer depois, alguns anos na sua vida. Naquele momento é impossível de enxergar. Parece o final do mundo, acabou, não tem futuro. A gente sabe, a gente briga cada vez por um mundo mais igualitário, mas a gente sabe, né? As pessoas sabem que no mundo árabe a mulher não é criada para ser a protagonista, não é? Como é que você vê isso aqui? Como é que você conseguiu descobrir em você
uma mulher do mundo árabe e esse protagonismo, assim, é muito diferente? Eu acredito que foi uma mudança radical, assim, para mim, porque o meu ambiente onde eu trabalhava, estudava, era mais masculino, mais dominante masculino. Uma agência de design era totalmente masculina, só homens, e eu era a única mulher trabalhando. Estudando, que era uma rebeldia, assim, tipo, eu estava estudando e trabalhando com vários homens. Então foi, sempre talvez eu fui diferente, vamos dizer, de tentar, desde criança, como comentei, eu viajava, eu concorria, eu fazia, então foi vários fatores que me trouxeram aqui a ser quem eu sou hoje no Brasil. Claro, com todo o apoio da minha família, que me ajudaram esse protagonismo, eu nunca faria nada sozinha, nada disso que eu estou falando hoje, eu não conseguia fazer sozinha sem o apoio de toda a minha família. Você, de certa forma, conquistou uma liberdade que você não tinha, né, ao chegar no Brasil. E você me falou que um símbolo disso era a bicicleta, né? Isso. Por quê? Olha, eu sempre queria ter uma bicicleta e andar de bicicleta na Síria, mas não era comum, não era confortável para uma mulher andar sozinha de bicicleta. Então, a primeira coisa que eu fiz no Brasil, eu estudava português, juntava dinheiro vendendo meus acessórios de crochê. Depois que as pessoas saíam da igreja, eu ia lá com uma caixa de papelão, gente, vendia meus crochês para pagar meu aluguel e comprar uma bicicleta. Então foi a minha primeira coisa, o primeiro objeto, né? Deixamos tudo para trás, e quando você começa a comprar coisas, compra tudo do zero, as talheres, o copo, o prato que vai comer e a bicicleta. Thaís, Parracho e Ana, a gente ouve esses relatos da Miriam, não dá aquela impressão assim, eu não tenho problema nenhum na vida, né? Quais são as dificuldades, né? Ontem, né? Porque são minúcias, né? São pequenos sacrifícios, dificuldades que eles se expuseram, foram expostos a isso, e a gente aqui não tem esse tipo de experiência. Por isso, gente, que é tão bacana quando a gente propõe, né, que o 4+, traga diferentes perspectivas para vocês, é justamente isso, essa é a nossa ideia. Sim. Que a gente não fique só com um foquinho, né, Kirsch, um lado só de uma história, mas que você tente compreender diferentes cenários. Porque a história da Miriam, a trajetória dela, ela se confunde também com a aventura que é empreender no Brasil. Muito, demais. Vocês podem notar que muitas das palavras que ela usou aqui para descrever essa saga da família Tokmanji tem a ver com o universo do empreendedor, né? Vamos lá, transformação, resiliência, adaptabilidade, mais o quê? Coragem para abrir um negócio próprio. Os obstáculos, a burocracia, a falta de coragem, a falta de conhecimento. É isso mesmo. Você não querer sair do seu lugar, né? Não se adaptar, ter medo de fazer isso. Ter que se reinventar de uma forma forçada, que não era o que você queria, mas é o que aparece. Então aqui, olha, você ouviu história, cultura, empreendedorismo, serviço, né? E lição de vida, né, gente? Lição de vida. Uma lição de vida. De que reclamar, né? Por que reclamar? Eu tô com vergonha, amiga. E assim, e a gente não vê, não é exatamente tristeza, né, gente? Não é uma vitimização, não é uma história, ela existe, ela é real. Sim. E quanta solução veio a partir dessa história. A questão do escuro, né? A partir do escuro, quando eu vi, surgiu uma marca minha de joias. Olha que interessante esse paralelo. E você é uma grande inspiração para a gente. E será abençoado? Né? E será abençoado. Amém, amém. Miriam, você construiu, né, esses objetos, digamos assim, né, que são malas, né, com a alcinha, tudo, né, perfeitamente retratando uma bagagem, uma mala de viagem. Isso. O que você quis dizer com isso? Que sentimento, que sensação, que ensinamento você quis transmitir
ao fazer essa mala aqui, essa lembrança, digamos? Eu sempre queria fechar na minha palestra de uma forma simbólica, a poder dar uma bagagem única para as pessoas que me ouvirem. Essa é sua. Onde a gente pode refletir sobre o que realmente você levaria com você nessas horas de desapego, de que você tem que deixar tudo para trás e levar. Como minha mãe fala, às vezes a gente viveu por amargo, viveu um momento muito forte, mas a gente está vendo o lado positivo da vida, o lado positivo de migrar e fugir, o lado positivo do futuro. E ela colocou docinhos aqui dentro para adoçar a vida de quem escuta, experimenta. Para vocês. Isso a gente não vai conseguir dividir com vocês, gente. Que legal, Miriam. Obrigada. Feito por ela, claro, da Yasmin Comida Árabe. Dona Zuca, obrigada, Dona Zuca. Deus abençoe, Obrigado. Dona Zuca. Gente, isso é muito lindo, né? Legal. A mala que representa o amargor, né, da fuga e dentro o Uma doce doce. do recomeço. Isso é muito lindo. É linda. E o futuro, né? Claro que eu hoje tenho muitos ainda sonhos para realizar, metas. E do lado do meu amor, que ele é venezuelano, Oscar, onde eu compartilho agora com ele meus novos passos, meus novos desafios também. Imagina a nossa casa, quase o ONU reunido. Ele falando espanhol, eu falando árabe, minha filha portuguesa e a gente se ama em português. Que coisa linda. Então é bonito de ver a minha filha crescendo numa casa onde ela come uma arepa venezuelana recheada com za'atar árabe e ela acha isso o máximo. E ela é brasileira. Ela é brasileira. Curitibana. E é lindo de ver. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, sua mãe.